compartilhar aqui a tela. Quem pode me dizer aí se os slides estão passando? Tá sim, professor. Estão passando, professor. Obrigado. Então, a gente parou aqui naqueles indicadores que são formados por doenças de notificação compulsória. Aí agora a gente vai entrar em outros indicadores, por exemplo, que eu posso montar um indicador, por exemplo, de morbidade por incidência de câncer de pulmão em Belém 2012. E aí esse meu indicador é o número de casos novos de câncer de pulmão pela população de Belém, no mesmo local, no mesmo período, né? O número de casos de câncer de pulmão, eu posso pegar os registros de câncer que tem no INCA, por exemplo. O INCA agora ele tem um banco de dados assim bem completo, já, né, um banco de dados separado do DataSUS, que tem bastante informação. E aí, como sempre, a população eu procuro no censo, o último censo, né? Que era para ser ano passado, tá a dúvida se faz esse ano, né? Porque o censo é importante para a gente ter noção do como está a situação do Brasil, o que mudou, o que vai mudar, o que está melhorando, né? E aí tá a dúvida se vai acontecer esse ano ou não, que ocorre de 10 em 10 anos, né? O último foi em 2010, aí tem um parcial em 2015 e agora seria 2020, né? Ou agora 2021, tá? Aí, no registro de câncer, a gente tem um problema, alguns problemas, né? Que são o quê? Cobertura ainda baixa do sistema e também os tipos histológicos não informados para algumas neoplasias frequentes. Apesar de que isso aqui, eu olhei uma vez lá no banco de dados do INCA e tem alguns dados de tipo histológico. Eu não sei se é completo, né? Porque aí teria que estudar um pouco mais a área, né? Aprofundar, mas tinha alguns dados de estadiamento do câncer, né? Aquelas fases lá do câncer. E aí, eu não sei se agora no momento já está bem resolvido esse problema, tá? Tá, seguindo em frente, eu posso avaliar também, por exemplo, eu posso criar um indicador através de um inquérito, onde eu avalio, por exemplo, a morbidade por prevalência de anemia em crianças menores de 7 anos de idade residentes na Cremação. É um bairro aqui de Belém, né? 2012. O que é esse inquérito? Esse inquérito, ele significa para a gente, é como se fosse a busca ativa, né? Então, eu sorteio algumas casas lá da Cremação, né? Pego o mapa, numero as casas, sorteio, visito cada casa lá de uma amostra que eu calculo, né? Então, vamos dizer que eu preciso de 160 crianças. Então, eu visito lá aleatoriamente as casas, através de sorteio, e aí entrevisto o responsável, peço para fazer a avaliação da criança, e aí eu tiro ali o resultado. Então, eu tenho ali no final o número de casos existentes de anemia nesse grupo, né? Está aqui a idade, o local e o ano. E o meu total de pessoas avaliadas fica aqui no denominador, que também é gerado no inquérito. Então, eu avaliei 160 crianças, por exemplo, e aí eu encontrei que, sei lá, 40 delas tinham anemia. Aí é só eu dividir 40 por 160, multiplicar por 100, eu vou ter a prevalência, esse indicador, tá? Que aí a origem, a fonte de informação é o inquérito, é a busca ativa. E aí como eu falei para vocês, foi feito um inquérito desse para o Covid. A UEPA, junto com a UFPA e o Núcleo de Medicina Tropical, eles planejaram, né, uma pesquisa, uma grande pesquisa para testagem em massa. E aí eles fizeram na Grande Belém, né? E aí fizeram assim, sortearam os domicílios,
programaram as visitas, fizeram o teste. Dentro da casa, tu também sorteia um adulto, né? Então, tu sorteia também um adulto. Tanto faz se ele teve ou não Covid, tu sorteia e avalia, faz lá o exame. Acho que foi feito o exame sorológico. Eu sei que no final eles produziram um relatório. Esse relatório, ele mostrou que mais ou menos 20% da população de Belém, isso lá em junho do ano passado, 20% teve contato com o vírus. Tem evidência de ter tido contato com o vírus. Né? Ali em torno de 20% tinham ali anticorpos para o vírus do SARS-CoV. Tá? E aí esses dados eles são provenientes de inquérito. Né? Tu não espera a demanda chegar no hospital ou na clínica. Tu vai atrás, vamos dizer assim, né? Tu procura ali na população. Tá. Outra forma, aí assim, o que eu posso ter problema com indicadores construídos a partir de inquérito? Em geral são feitos por amostragem probabilística e tem também o problema da recusa, porque tu bate na casa da pessoa, ela pode recusar, não quer fazer o exame de sangue, não quer fazer o exame lá do suave nasal, e aí tem ali talvez o problema da recusa, tá? O diagnóstico também, por exemplo, é difícil tu ter uma estrutura para dar um diagnóstico bem completo, fazendo visita domiciliar, e além de uma amostra grande, né, num número grande de pessoas, fica muito inviável, fica muito caro, fica difícil de operacionalizar, né? Então também o diagnóstico ele fica pode ficar um pouco ali vago, vamos dizer assim, ou então incerto, vamos dizer assim, tá? Aí a gente tem aqui outro exemplo, a morbidade por prevalência de miopia, só que agora o inquérito é na escola. Então tem lá uma escola com, sei lá, 500 alunos, né? Uma escola do ensino público fundamental, Canudos, 2012. E aí tu tem lá o número de casos existentes de miopia em escolares, no ensino público, e o total de pessoas examinadas vai ser o meu denominador. Aí no final eu vou ter essa prevalência, esse indicador lá, esse coeficiente de prevalência de miopia, tá? Em escolares. Aí mais uma vez o inquérito escolar, né? Aí assim, a prevalência de pessoas submetidas a exame médico admissional na indústria metalúrgica, né? Então, o meu numerador são o número de casos existentes, o meu denominador é o total de candidatos examinados lá naquela indústria metalúrgica, né? Então, tanto o numerador quanto o denominador, eles têm origem no inquérito, né? No inquérito que é feito na empresa, na busca lá, vamos dizer assim. Tá? Então, eu tenho ali como fonte também os serviços médicos de empresa. Esses serviços também, eles acabam também te dando, apesar de ter que estudar a doença, os trabalhadores da empresa acabam sendo mais sadios, né? Porque estão trabalhando. A cobertura também é muito baixa, porque se tu pegar ali quantas pessoas têm carteira assinada, quantas pessoas fazem um trabalho, é uma população pequena em relação ao todo, né? A população inteira do município, de um estado. Apesar de, por exemplo, tu tem na Vale, na Ubras, Alunorte, tem lá 5.000 trabalhadores, 10.000 parece, né? Funcionários, né? Mas ainda assim é baixa essa cobertura, tá? E também, outra coisa também, que lá na empresa, para dar o diagnóstico, é um pouco complicado, ele deixa um pouco a desejar na hora de fazer o diagnóstico do problema lá. Né? Então, pode ter alguma incerteza lá no diagnóstico. Tá? Seguindo em frente aqui. A morbidade geral por incidência ou prevalência em regiões cobertas por serviços de saúde. Então, eu tenho o número de casos novos existentes de algum problema, sei lá, de saúde, e a população da região. Esse numerador eu vou tirar dos prontuários de hospitais ou ambulatório, e aí eu tenho uma população de onde saíram esses casos aqui, onde esses casos foram atendidos. Tá?
A questão aqui, quando tu tem como fonte hospitais e ambulatórios, é que tu tem esse problema aqui, que em geral a área de cobertura do hospital, do ambulatório, não é delimitada. É difícil tu saber o denominador. Por exemplo, se tu vier lá do Maranhão e sofrer um acidente e tu é atendido no pronto-socorro aqui de Belém, tu recebe o atendimento. Tu tem direito, pelo SUS, a receber ali o atendimento. E aí, qual é o problema? E os hospitais, as UPAs, né, os consultórios, né, os hospitais, eles não têm ali uma área, tem uma área teórica, né, que ele deve cobrir, mas é difícil tu identificar essa área, né? Tu pegas ali, por exemplo, no posto do Marco, a gente faz um trabalho lá de orientação dos pacientes, e aí a gente faz algumas perguntas da onde eles moram, né? Qual o bairro. E aí tu vê o posto do Marco, no bairro do Marco, e aí tu vê lá 50% de pessoas de Ananindeua, de Coraci, de locais bem distantes do Marco. Então é difícil. É isso que ele quer dizer que é difícil tu delimitar essa cobertura do serviço. Por mais que tu oriente, até mesmo cobre, né, que a pessoa seja dali da área e tal, é difícil, tá? A outra coisa é que é a qualidade do preenchimento do prontuário, né? Quando tu vai coletar dados de prontuário, eu não sei se vocês já trabalham em hospital, alguma coisa assim, porque quem trabalha sabe, a qualidade do prontuário para fazer pesquisa falta muita informação. Tu pega prontuário, está escrito assim, febre. É para evoluir o caso do paciente. Aí o cara lá escreveu febre, carimbou e acabou. E aí, por quê? Porque o cara tem que passar visita lá em tantos pacientes, e tantos pacientes ele tem que repetir a prescrição que é escrever. Aí ele começa a escrever um garrancho rápido para acabar logo, né? E aí a pessoa, né? Aí tu fica ali com um prontuário sem informações, bagunçado, né? E quando tu tá estudando, que tu é graduado e tudo, tu aprende a fazer o prontuário bonitinho, o professor diz, olha, essas informações são importantes, e aí tu faz uma letrinha lá bonita e tal, não sei o que, fica bacana, põe o teu carimbo, aí o teu preceptor carimba lá do lado também, ele avalia, né, e carimba lá do lado, e aí tu fica lá um negócio organizado, mas depois, como profissional, essa realidade de ficar escrevendo acaba desgastando e fazendo com que o prontuário fique um prontuário, vamos dizer assim, de péssima qualidade para a informação, tá? Tem uma solução para isso, que é o prontuário eletrônico, né? Eu trabalhei numa clínica que é de um plano de saúde do BASA, né? É a CASF. Então, eles têm um serviço médico, né? E aí, lá eles têm um prontuário eletrônico, né? Então, lá tinha muito papel de um prontuário, né? Aí sumiu tudo. Era um armário, né, grande, cheio de prontuário de paciente, aí não tem mais, ficou tudo no computador, no sistema. Todas as informações, exame, queixa principal, exame físico, tudo lá. E aí também é interessante lá, tu tem uma senha, tem um login e uma senha, e aí tu coloca os dados lá, da tua avaliação, dos teus procedimentos, aí tu copia o que tu fez, só faz copiar e manter a conduta, por exemplo, tem essa opção. O mais interessante também é que tu consegue ver a avaliação e a evolução dos outros profissionais, do ortopedista, tu consegue ver do ginecologista, do endócrino, e aí tu tem mais informações sobre o caso do paciente, exames de imagem, exame de laboratório. Então, assim, é uma solução, é muito interessante. Né? Se tem estudado o prontuário eletrônico aí desde 2005, sei lá, 2006, até hoje tem
bastante pesquisa sobre isso, sobre a implantação, e vai resolver muito problema, assim, da qualidade da informação, vai diminuir o trabalho, né? Então, tu vais poder ali repetir, duplicar a tua evolução. O paciente, por exemplo, tu avaliou o paciente hoje, e aí tu fez uma conduta. Aí amanhã tu quer repetir a conduta, tu não precisa escrever de novo. Tu vai lá e duplica a tua conduta, faz pequenas alterações, e é muito mais rápido, né? É muito mais tranquilo, certo? Também é importante, se tu quiser te comunicar com outro profissional, até mesmo para mandar um exame, pedir uma opinião do caso, tem uma facilidade com relação a isso, tá? Então, enfim, vocês vão ver, com certeza vocês vão passar por estágio, quem ainda não passou, e vai lembrar dessa questão dos prontuários, da qualidade deles, tá? E a outra coisa é a admissão hospitalar seletiva, né? Então, tem hospitais, por exemplo, o HC ele é referência em doenças psiquiátricas, é referência em doenças cardíacas, né? Já o metropolitano ele é referência em trauma, queimados, né? Então, acaba que tu só vai chegar lá no prontuário para ti casos que tem a ver com a prática lá do hospital, tá? Então, tem às vezes esse padrão, ele altera ali o que tu quer observar como indicador, vamos dizer assim, tá? Tá, outra situação aqui é o seguinte, eu posso criar os indicadores a partir desses conceitos aqui, por exemplo, que vai da gestação e o nascimento da criança, por exemplo. Quando tu considera aqui 22 semanas de gestação até 7 dias de nascido, tu chama esse período de perinatal. Peri é ao lado, né? Tipo assim, ao redor. E natal é nascimento. Então, é como se fosse ao redor do nascimento. Aqui é o nascimento, né? E aí tu tem aqui ao redor do nascimento, período perinatal, tá? Do nascimento até 28 dias, tu tem um período neonatal, né? Que é o neonato. Quando tu estuda o neonato, tu estuda a criança de 0 a 1 mês. De 0 a 28 dias de nascido, tá? Tem também o período, tu tem também o período que vai de 28 dias até 1 ano, que é um período chamado que é considerado aqui para a gente o óbito infantil tardio, que é a partir de 28 dias, tá? A partir de 1 mês até 1 ano. E aqui tu tem o período, tu tem o óbito infantil neonatal ou precoce, tá? Por que se divide aqui esses períodos aqui na questão do nascimento, parto, né, e primeiro ano de vida? Porque tem algumas coisas aqui que são diferentes. Por exemplo, a mortalidade no período neonatal precoce, que é esse aqui, ela ocorre muito em virtude de questões relacionadas à gravidez e o parto. Então, essa mortalidade alta nesse período aqui, ela se refere muito a problemas na gravidez e no parto. Depois de 7 dias, a criança já tem uma certa resistência e tudo, e aí esse período aqui já se refere a questões relacionadas ao cuidado com a criança, né? Já não é questões relacionadas ao parto, mas sim já aos cuidados com a criança, né? E aí a tardia também, né? E quanto mais tempo a criança passa viva, menor o risco dela morrer, né? Ela vai ficando cada vez mais forte, mais resistente, mais difícil de vir a sofrer com uma doença, tá? E morrer. Então, assim, eu tenho aí, vocês vão ver que existem indicadores de mortalidade neonatal, indicadores de mortalidade infantil tardia, enfim, tem várias categorias de indicadores aqui e eles têm algumas diferenças, tá, com relação à sua interpretação.
Outra coisa também aqui, tem um indicador interessante, que é a curva de mortalidade proporcional por idade. Essas curvas de mortalidade, é chamada de Nelson de Moraes também, essas curvas de mortalidade, elas são capazes de avaliar o nível de saúde. Então, por exemplo, eu tenho aqui o tipo 1, nível de saúde muito baixo, o tipo 2, o nível de saúde baixo, o 3, regular, e o número 4, elevado. Que é o que aqui é elevado? É como se fosse país desenvolvido, tá? Da Europa e tudo. Como é que a gente lê isso aqui? Eu tenho aqui a proporção de óbito, nesse eixo aqui, e aqui eu tenho faixas de idade, que vão de menos de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19, de 20 a 49 e 50 ou mais. O que acontece? Olhando para esse tipo 4 aqui, a gente observa, olha, a mortalidade infantil é pequena, tá? A mortalidade de 1 a 4 anos é pequena, a mortalidade aqui da criança e do adolescente é pequena. A partir de que tu fica adulto, com 20 anos, ela aumenta um pouco. E a partir dos 50 anos, ela dá um pulo, né? Ela dá um pulo, não, ela aumenta mais ainda. E a questão aqui é que essa distribuição aqui da mortalidade, ela é considerada normal, natural, né? A gente sabe que quanto maior a nossa idade, maior a probabilidade de morrer, né? Então, vai ocorrendo esse fenômeno aqui, que é o natural esperado da maioria, a todas as espécies funciona assim, né? Conforme tu vai ficando mais velho, vai aumentando a probabilidade de morrer, tu vai morrendo cada vez mais, tá? Aqui, olha para o tipo 1. O tipo 1 é um cenário que é o pior que tem. Tu tem uma mortalidade infantil alta, né? E aí, quando tu chega nas outras idades, tu tem ali uma diminuição, e quando tu chega na fase adulta, aqui, ó, do 19 para o 49, aumenta de novo. Que é a pessoa que está ali na flor da idade, com 20, 25, 30 anos. Esse cenário aqui, né, aí depois dos 50 cai, esse cenário é aquele cenário de guerra civil. Aqueles locais lá na Síria, lá no Congo, sei lá, em países lá da África, que tu tem esse cenário de guerra civil que morre muita criança e morre muito adulto também, por causa da guerra, né? Então morre muito adulto. E aí o sistema de saúde aqui é considerado precário quando tu tem esse formato de curva, por isso que é curva de mortalidade proporcional por idade, tá? Aqui no nível tipo 2, tu tem uma alta mortalidade infantil, depois que tu passa de 1 ano, ela cai um pouco e vai aumentando com a idade novamente. E aqui também no nível 3, que é regular, também tu tem uma mortalidade infantil alta. Então, para vocês verem, a mortalidade infantil é muito importante para avaliar as condições de saúde de uma região, de um estado. Eu vou mostrar para vocês esses dados de mortalidade infantil aqui do Pará, do Brasil, ao longo dos anos, tá? Então, aí também cai aqui e aumenta novamente aqui na verdade, aqui tem uma inversão, aqui a mortalidade ela predomina, né? E aqui já a infantil, até em relação aos mais velhos, e aqui já inverte, né? Ela já diminui um pouco e a mortalidade nos mais velhos ela aumenta, tá? Já vai ficando parecida com o nível 4, ok? Tá. E aí a gente termina aqui essa parte da aula, tá? E vocês têm alguma pergunta sobre essa parte aí da aula? Não, Tá tranquilo, né? Tá, então olha só agora, pessoal, prestem atenção que eu vou falar agora do trabalho, tá? O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo aí o Google aberto a página? sim. Olha só, eu vou escrever DataSUS, tá? Aí vai aparecer aqui DataSUS Tabnet. Eu vou clicar DataSUS Tabnet e vai buscar aqui para mim o site, tá? E aí eu vou clicar aqui no primeiro que está aqui, ó, tabnet.datasus.gov, tá? Ele vai abrir uma interface aqui para mim de um site, né, do governo, ok? Aí deixa
Ih, não está abrindo. Abriu, tá? Então aqui tu tem portal de saúde que tem informações aqui sobre os nossos indicadores de saúde, tem informações sobre investimento, tem informações sobre profissionais. Então aqui do lado, nessa coluna aqui do lado esquerdo, tu tem aqui, ó, indicadores de saúde e pactuações, assistência à saúde, epidemiologia e morbidade, rede assistencial, estatística habitais, demografia e socioeconômico, inquéritos e pesquisa, tutorial, informações. Então, assim, tem muita informação aqui que eu posso usar para diversos trabalhos. Eu quero fazer um experimento com vocês, quero fazer um exercício. Então, eu vou mostrar uma parte daqui. Tem um indicador que é interessante, que são esses indicadores de pactuações. Por quê? Porque são uma lista de indicadores que tem muita importância para avaliação em saúde. E eles foram pactuados no Brasil todo.